Oi, gente, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Blessed. Hoje, com um amigo querido, Júlio César, e eu vou falar um pouquinho do Júlio para vocês. Olha como é que está o nosso programa. Professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, psicopedagogo, palestrante, escritor. Hoje nós estamos assim com um assunto, vamos dizer assim, delicado e importante, trazer à memória a sua identidade. Vamos compartilhar um pouquinho dessa nossa história, que é fantástica, é incrível, é uma história triste também, mas de muito rica. Né? Não vamos falar só de tristeza, vamos falar de muita coisa boa e trazer a você. Você já se olhou no espelho? Já se olhou? Olha só um pouquinho no espelho. Você é lindo, você era um presente de Deus, você é criatura feita de Deus, você é filho de Deus. E hoje eu vou conversar com o Júlio para resgatar essa identidade. Seja bem-vindo à nossa casa. Vamos junto nessa jornada com o professor Júlio César. Se apresente. Eu falei um pouquinho de você, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua história. Legal. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite, por estar aqui. É um momento muitíssimo importante para mim, porque, como eu digo sempre, o meu trabalho, a minha prática profissional, e isso já tem a ver com a apresentação, ela serve para que pessoas, a partir daquilo que eu posso vir fazer, elas sejam beneficiadas, elas possam se perceber, se elas se percebem com baixa autoestima ou se elas se percebem de forma que alguém colocou alguma coisa na cabeça dela através de algumas estratégias, que elas possam aí perceber, como você falou, elas são filhas do Criador, elas são pessoas que podem alcançar coisas que elas desejarem alcançar desde que elas se proponham a fazer. Então, eu ajo para que essas coisas aconteçam, né? Eu trabalho com crianças nas escolas, né? Formação de alunos, formação de professores, para que a gente possa diminuir esse estigma que é caracterizado na nossa realidade pela cor da pele, né? Por causa de racismo, enfim. Fazer com que as pessoas se percebam que elas são livres, que elas são bonitas, que elas podem, que elas façam com que a autoestima delas permaneça no lugar que deve estar e não minimizado, como algumas pessoas tentam fazer, com que fique minimizado. Conta um pouco do seu curso de letra. Eu li aqui que tem, né? Você atua nisso também. Então, o Letra é um curso de letramento racial aplicado, né? São as iniciais, letramento racial aplicado. E esse curso, ele tem o objetivo de oferecer para professores, porque ele pode ser aplicado para professores e pode ser aplicado também para pessoas de maneira geral. Quando se trata de professores, a ideia é nós fazermos com que esses professores sejam qualificados e capacitados a partir do letramento racial para que possam exercer o que manda a Lei 10.639 e 11.645 com qualidade nas suas unidades escolares, fazendo com que a prática de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena seja veiculado nas escolas, fazendo com que essas pessoas respeitem a diversidade racial, fazendo com que as pessoas percebam que elas não são inferiores, porque uma das coisas que o racismo faz é fazer com que a pessoa se perceba como inferior. A pessoa preta, parda e preta. Então, capacitando os professores a partir desse curso, fica ainda mais fácil para que eles possam lidar com essa situação em sala de aula. E também sendo aplicado para pessoas que não são professores, mas que vivem, né, de maneira geral nos seus trabalhos ou no dia a dia, ter conhecimento também de letramento racial é interessante para que a pessoa perceba como é a sociedade e, a partir desse entendimento, ela possa, não sendo preta, respeitar a diversidade, não ser racista, que inclusive é crime, e a gente fala sobre isso no curso, e aquela pessoa que é preta e que tem vários atravessamentos possa também, a partir desse curso, perceber que esses atravessamentos são fantasmas, são coisas que fazem, mas que elas não são reais e que essa pessoa precisa melhorar
essa autoestima que tem. O letramento dá, assim, material, armas para esse professor saber acolher essa pessoa, por exemplo, o aluno traumatizado. Sim, o letramento racial tem uma etnóloga chamada Frances Windens, e ela fala que letramento racial é um conjunto de estratégias pedagógicas que serve para fazer com que a pessoa perceba que a sociedade é racista e racializada e que, a partir daí, essa pessoa possa ter um posicionamento crítico frente a isso. Então, o professor, passando por um momento de letramento racial, ele vai viver essa realidade e ele consegue ser muito mais crítico. Porque o que não ajuda, e isso acontece tanto com professores como pessoas também que trabalham em outras frentes e não são professores, a ideia de que somos todos iguais, a ideia de consciência negra não, consciência humana, essas coisas elas não funcionam para poder resgatar essas pessoas que têm tantos atravessamentos por causa da cor da pele. Então, o letramento racial traz esse entendimento e a pessoa vê que, por mais que nós sejamos todos iguais, o tratamento nunca, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi igual. A história mostra que a população preta ela foi escravizada e, além de escravizada, depois de séculos de escravidão ou escravização, ela sofre também o racismo a todo tempo. Então, o professor, tendo consciência disso, certamente ele conseguirá atender com mais qualidade o nosso corpo discente, porque, principalmente, nosso corpo discente, em se tratando de escola pública, o Brasil, né, mais de 50% da população é negra, e esse professor, entendendo isso, ele certamente vai oferecer uma aula com mais qualidade e mais direcionada, fazendo com que o aluno consiga viver, a partir daí, um momento de redenção, de reviravolta, de sair da condição que o colocam por ele ser negro, fazendo com que ele perceba que ele tem tanta qualidade quanto um outro colega que não é negro. Não estamos falando de uma educação diferenciada, ou de uma educação que separa branco e preto, pardo, não é sobre isso. Não é sobre isso. É por isso que eu gosto muito do nome ERER. ERER significa Educação para Relações Étnico-Raciais. Nós temos na nossa rede, né, na Secretaria Municipal de Educação, uma gerência chamada GERER. E a GERER é a Gerência de Educação para Relações Étnico-Raciais. No nosso território da 10ª CRE, nós temos um comitê chamado CRER, que também é um Comitê de Educação para Relações Étnico-Raciais. Então, o nome ele é autoexplicativo. Educação para as relações étnico-raciais. Então, aquele que discrimina, aquele que é racista, precisa ter uma relação com aquele que está sendo discriminado pela cor da pele. Então, a gente não trata, no letramento racial, de tratar as pessoas de forma diferente, mas, pelo contrário, trazendo uma consciência ampla de que nós fazemos parte de uma sociedade única e que, a partir daí, precisam ser respeitados. O respeito à diversidade é o que mais a ERER aborda, fazendo com que essas pessoas elas se respeitem para que nós possamos ter uma sociedade mais equânime, e por isso acho tão interessante. Na escola, na prática mesmo, como que essas políticas atuam na escola? Então, eu fui a uma reunião, enfim, eu sou ruim de data. Então pula a data. Mas... E aí nessa reunião foi falado sobre a Política Nacional de Equidade. Essa Política Nacional de Equidade é um movimento feito pelo governo federal, via MEC, o Ministério da Educação, e que vai chegar até, no ano de 2025, até as escolas, as unidades escolares do município, estado, enfim, porque é um movimento do governo federal. O grande mote desse movimento da Política Nacional de Equidade, é fazer com que a Lei 10.639 e 11.645 sejam cumpridas de maneira plena. Então, na prática,
são os nossos professores ensinarem, seja lá qual for o componente curricular, matemática, geografia, história, língua portuguesa, educação física, arte, eles vão ensinar o que determina a Lei 10.639 e a 11.645, que não é uma lei estanque, ela é a própria LDB, a própria Lei da Educação, e que diz que é obrigatório ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, explicando como esses povos colaboraram com o desenvolvimento do país. Ou seja, resgatando a história e a identidade desses povos. Resgatando a história, fazendo um movimento quase que de recontagem dessa história, porque a história ela foi contada de um jeito e, na verdade, não é a realidade. Então, a própria história foi contada de maneira racista. E aí, esse movimento dessa Política Nacional de Equidade, e que vai ser capilarizado para as nossas escolas, que já tem a GERER trabalhando no nível central, né, na Secretaria Municipal de Educação, que já tem a GED, né, trabalhando com o CRER, que é o Comitê de Relações Étnico-Raciais, vai fazer com que essa história seja recontada, chegando lá na ponta, com o professor entendendo como é que a 10.639, a lei, e a 11.645 funcionam, e fazendo com que isso chegue aos alunos, para que a partir daí eles possam viver na prática essa realidade que é tão necessária, principalmente para que a autoestima seja reclassificada. Porque hoje nós temos na escola muitos alunos que não é que eles tenham um problema cognitivo, mas o problema está relacionado à baixa autoestima. O problema está relacionado ao fato de a população negra, e quando eu falo negra eu falo de pretos e pardos, não ter historicamente uma relação de proximidade com a escola. A história diz que em 1837 existia uma lei que dizia que pretos, ainda que libertos, não podem frequentar a escola. E nós sabemos que as histórias elas vão passando de pai para filho. Então, chegamos em 2024 com muitos dos nossos alunos tendo esse entendimento, que a escola não é um lugar para eles, que eles não conseguem alcançar notas ou não conseguem alçar grandes voos, porque eles não viram isso com seus pais, não viram dos seus avós. Pelo contrário, a relação, né, desses responsáveis é sempre uma relação de que a escola não é muito para a gente, não. Então, assim, a 10.639, né, e a 11.645, veiculadas por esse professor, certamente vai fazer com que esses alunos eles melhorem e se desenvolvam, sobretudo nesse aspecto relacionado à autoestima. Mas você ainda encontra, assim, alunos com essa dificuldade, tendo essa visão, já que hoje se fala muito, né? Tem no Instagram e tem muita gente falando, defendendo, trazendo a história, né? Porque vai muito além. A nossa história está muito além do que os livros. Os livros contam só a partir da escravidão. Sim, né? Sim. Então, a ideia é exatamente essa, né? É recontar essa história. E assim, você perguntou se ainda hoje essas pessoas têm esses atravessamentos. Sim, as pessoas têm esses atravessamentos porque são atravessamentos que eles foram veiculados por muitos anos. Na verdade, por muitos séculos. A gente tem um período, né? O Brasil foi o país que mais demorou a libertar os seus escravizados. Em se tratando de Rio de Janeiro, que é onde a nossa rede está instalada, nós temos o município, a capital, que mais recebeu escravizados no mundo. O Cais do Valongo é o lugar que mais recebeu escravizados em todo o mundo. Então, quando entende-se isso, a gente percebe que, por mais que a cor da pele tenha clareado, existe uma mentalidade que permeia algumas famílias e que faz com que essa criança, até porque o pai ou o avô já tinham esse pensamento, faz com que eles acreditem que não conseguem e que não são.
E é muito difícil da gente reverter, até porque a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para recontar a história. Aconteceu, por exemplo, em uma das minhas palestras e formações, eu estava falando com professores, é legal trazer isso aqui. E eu gosto de abrir um momento para que os professores falem. E uma professora disse que, quando era criança, falou para sua mãe, é uma mulher negra, falou para sua mãe, mãe, eu, quando crescer, eu quero ser médica. E a mãe disse, como é que você vai ser médica? Preto, não tem médico preto. Então, assim, não é que a mãe fez por maldade. Ela fez porque ela acredita nisso. Essa era a realidade. Essa é a realidade. Então, ela não quer o mal da filha dela. E aí a criança cresce com esse entendimento. Então, como é que a gente faz para reverter isso? A gente precisa de tempo e a gente precisa também de energia qualificada por parte dos educadores para que esse movimento ele seja revertido, né? Então a gente precisa desses elementos porque a coisa ela é de fato muito intensa, é traumática e a gente mexer na ferida, né? Mexer na ferida. E a principal coisa, e por isso é interessante que os professores façam letramento racial, é para que eles entendam, né? Fala-se muito sobre empatia, mas às vezes as pessoas têm muita dificuldade para serem empáticos. Outros dizem que não dá para se colocar no lugar do outro, a gente consegue imaginar mais ou menos, né? Então o letramento racial traz para esse professor o entendimento claro de que existem pessoas que passam por atravessamentos e que nós, enquanto professores, precisamos trabalhar para que isso seja revertido. Vamos falar um pouco de história e identidade? Como a história da população negra influencia a identidade atual e a luta contra o racismo? E qual o papel, vamos trazer aqui para a nossa fé, qual o papel da igreja atuante nessa história, na história desse negro? Porque a gente ouve e a gente aprende o tempo todo que Deus ele é amor. E ele ama todos. Ele criou todos. Ele é o Criador. E eu sou filha amada. E eu tenho consciência disso. A minha identidade em Deus, eu sou filha amada. Então, eu queria saber, assim, se você, atuando dentro das escolas, não só com os profissionais, mas também com os alunos, como a população negra influencia a identidade atual e a luta contra o racismo. E a importância que a igreja tem para levantar a autoestima dessa pessoa. Então, são duas coisas, né? A identidade Isso. E a influência da igreja. A identidade negra, ela foi construída, em se tratando de Brasil, a partir da escravidão. Da escravidão. Ou da escravização, como eu gosto de falar, né? E alguns livros defendem essa ideia. Quando você vai procurar a história de uma pessoa branca, essa pessoa consegue ir lá no tataravô, no pai do tataravô, porque eles eram portugueses, porque eles eram italianos, né? A gente tem uma comunidade branca muito grande, né? Descendente de europeus, por exemplo, no sul do país. Sim. Quando você vai olhar para a identidade negra, essa população branca que foi responsável por esse período de escravização da população negra no Brasil, ela também fez questão de apagar a história pregressa, fazendo com que a população negra entendesse que a sua história começa a partir dos navios negreiros. A construção da identidade, ela parte daí. Então, algumas pessoas olham e pensam, poxa, a pessoa é negra, ela passa por dificuldades, mas por qual motivo ela não reverte tudo isso e parte para cima? Porque quando se trata de identidade, a pessoa ela se vê de determinada forma. Então, se o tempo todo existe um sistema racista que trabalha para fazer com que a sua identidade seja uma identidade de pessoa subalternalizada,
você vai se perceber assim. E ninguém quer apostar corrida com Bolt, porque sabe que vai perder. Então eu já olho para ele e quando eu penso na minha identidade, eu falo, cara, não vou nem correr. Então o que acontece na identidade da população negra, de maneira geral, e é óbvio, nós temos as exceções sempre, é que é uma identidade construída a partir da ideia de que o negro ele é inferior. E aí cabe a gente falar sobre o racismo, né? Porque o racismo ele é um sistema de opressão que faz com que as pessoas entendam que o branco é superior e o negro inferior, seja lá em qual aspecto for. E a partir daí, como uma sociedade racista, a identidade é construída. Então, todo o trabalho que nós temos que fazer é dessa reconstrução da identidade. Fala-se já há algum tempo sobre identidade racial positiva. O que seria isso? A identidade racial positiva é a gente construir ou reconstruir na cabeça, principalmente dos nossos jovens, uma identidade negra diferente da que foi apresentada durante tanto tempo. Por exemplo, sem entrar no mérito do autor, mas falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá. Poxa, o menino ele vai ser o Saci Pererê? O menino preto? Tem o Visconde de Sabugosa, tem a Emília, né? E aí, pro menino preto, Sobrou. sobrou o Saci Pererê, Que não tem perna. que não tem perna, né? Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. E a partir daquilo ali vai se construindo uma identidade. Gente. Então, como é que é a construção da identidade racial positiva? Traga para frente das câmeras negros e negras que se destacam. E, por favor, que não seja somente no esporte. Nós temos uma gama de pensadores negros que são intelectuais. Nós temos um Joaquim Barbosa, nós temos uma Lélia Gonzalez, nós temos fora do nosso país uma gama também de pensadores que vão mostrar o tempo inteiro que há intelectualidade no homem e na mulher preta. E isso reforça uma identidade racial positiva. Bom, então, sobre a identidade eu penso dessa forma. Sobre a questão relacionada à religiosidade ou espiritualidade, em se tratando de Jesus, observando os ensinamentos de Jesus, seja lá qual for a religião da pessoa, em se tratando do Jesus como homem, as orientações que ele deu, eu entendo que são orientações para que o ser humano funcione da melhor forma possível. O que está escrito é um manual de bom funcionamento do Criador. E o que ele disse? Amem uns aos outros. Amai uns aos outros. É isso aí. É isso que vai fazer a diferença. E deixou Então, vários exemplos disso. quando a gente Do vai amor. falar sobre essa questão racial, é exatamente o que não acontece. É tratar o outro como coisa, é tratar o outro como menos do que se trata um animal. Então é uma distância enorme do que Jesus disse. E assim, falando especificamente de novo desse amai-vos uns aos outros, a gente percebe que essa fala simples, e Jesus ele sintetizou, né? Dois novos mandamentos vos dou. Amai o Senhor, seu Deus, e amai-vos uns aos outros. E é impossível você amar Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que vê. Isso. Salva o mundo. As pessoas elas vão parar de cobrar preços exorbitantes, mais pessoas vão poder comer. As pessoas vão parar de traficar, porque elas sabem que o tráfico de drogas traz danos aos outros. As pessoas vão parar de assaltar. Salva o mundo. Então, quando nós colocamos essa mensagem de Jesus sobre a questão racial, tudo o que foi feito é exatamente o oposto daquilo que Jesus entende que é o que deve ser feito. E aí
sem querer espiritualizar, mas já espiritualizando, o que está contra Jesus, nós sabemos o que é. Então, Não vem de Deus. Vou seguir meu cronograma aqui, ó. Qual a importância da representação de pessoas negras em diferentes esferas, como mídia, literatura e educação? A importância dessas pessoas, principalmente na escola, né? A função que elas têm com os pequenininhos. Sim, então, é parecido com o que eu acabei de falar, né? Sobre identidade racial positiva. Eu chego a algumas escolas, eu sou um homem preto retinto. E não existem tantos professores como eu. E aí, quando eu entro em sala de aula, eu mostrei outro dia isso à Ana Paula, falei, ó, vou te mostrar, hoje tu vai ver. E aí eu passo, eles ficam assim, caraca. E eu fico olhando e tal, caraca. Aí uns falam assim, né, quando tem uma outra criança preta, eles falam assim, aí, teu pai aí. E aí eu vou perto, falo, qual é seu nome? Fulano, é tal, meu nome. Falei, não sou o pai dele não, mas gostaria de ser, parece ser um cara legal. Bonitinho. Então, assim, é muitíssimo importante nós termos pessoas pretas de destaque para que outros venham depois dessas pessoas e percebam que é possível. É possível. E a verdade é que essas pessoas pretas de destaque, elas já existem. Elas só precisam ter a oportunidade de aparecer. Só que quando a gente pensa que a sociedade é racista e que o racismo é estrutural, existe um boicote disso também. Hoje, a gente já vê algumas novelas mostrando mais pessoas negras. Sim. Mas, um papel de destaque, né? Pois é. Eu entendo que ainda pode ser um papel que mostre a origem do povo preto, o processo de crescimento e desenvolvimento via educação, sobretudo, tirar esse estigma de que é só pelo futebol e pela música. Por favor. Né? Então, mostra as dificuldades, mostra o processo via educação e mostra uma vida de sucesso, entendendo que o sucesso é subjetivo. Mas eu entendo que isso precisa ser mostrado mais vezes, porque a gente acaba, nós, enquanto seres humanos, a gente acaba olhando para o outro. A construção do eu, ela se dá a partir do outro. É o que eu vejo que vai me construindo como humano e enquanto humano. Então, é de suma importância nós termos aí figuras pretas que se destacam e que possam aparecer para que essas crianças vejam, né? Na novela, muitas das vezes era empregada, né? Sim, que estava servindo, era babá. Era um chofer. Sim. Entendeu? E isso vai entrando. Não, isso até em desenho, né? Tu olha, dá uma olhada assim pro Tarzan. Tu lembra do Tarzan? Sim. Gente, Assim, desenho. E o que é interessante do Tarzan, né? O Tarzan, ele é um cara de pele clara, mas que ele estava fazendo uma viagem com os pais e, se eu não me engano, caiu do navio. Isso. E aí ele vai para a selva africana e... Ou seja, só selva, tá? Só selva, né? Mostra uma África só de selva. Uma África só de selva, só de bichos. E aí bichos. o Tarzan, ele, por algum motivo, consegue ser o cara que domina todos os animais. Aí eu vi o Muhammad Ali, o Cassius Clay, lutador de boxe, né? O grande campeão, já nos deixou. Ele falando estranho. Os africanos sempre moraram ali e não conseguiram dominar os animais. Precisou um cara Mas o branco. Tarzan, sim. O Tarzan conseguiu. Então, isso é feito a todo tempo, sabe? Fazendo com que as pessoas vejam e inconscientemente vão abraçando essa ideia. Sim. É manipulando essa ideia e tirando a identidade que é a força, sim, que é do povo, do ser humano.
Não vou falar de raça, não vou falar do ser humano. A Sim. força do ser humano, porque Sim. quando você tira a identidade, você vai diminuindo aquela pessoa vai se sentindo pequeno, até tirar por completo Verdade. a sua força. E esse desenho, então, parece bobo. Gente, eu nunca percebi Aham. essa mensagem, né? Do homem, porque o homem branco veio e dominou Dominou. o que? O povo. Dominou. Mas não existiam humanos lá? Sim, existiam. Mas eles não conseguiam? Não. Aí um cara que veio de fora conseguiu. Sim, conseguiu. E ele era Esse. branco? Era. Então é o tempo inteiro esse movimento, né? Vamos falar aqui. Quer fazer pergunta, Cris? Tá ok. Mas você acha que é só o homem branco que faz essa discriminação? Boa, Cris. A Cris está perguntando se é só o homem branco que faz essa discriminação. Vamos falar de cosmovisão. Cosmovisão. Eu gosto muito de falar sobre cosmovisão, citando, por exemplo, o povo indígena. O indígena, ele está literalmente sentado sobre pepitas de ouro. E ele não está nem aí para isso. Se fosse o povo branco, É guerra. Pelo ouro, com toda certeza. eles iam esburacar tudo. Com certeza. Os garimpeiros trabalham para o povo branco na Amazônia. Quando a gente olha para a população negra, ela também tem uma cosmovisão. E nunca houve, por exemplo, o oposto. A população negra escravizar a população branca. Então, quando a gente fala sobre discriminação, né, essa mentalidade de que será que são só os brancos, a gente olha historicamente e percebe que faz parte da cosmovisão. Os vikings invadiam territórios, matavam, roubavam, estupravam homens e mulheres brancas. Quando a gente olha para o Brasil, os portugueses chegaram e eles entenderam que eles descobriram o Brasil. Você só consegue descobrir alguma coisa se não existir humanos lá. Se existir capivara, né, outros animais, você chegou no lugar e só tem animais. Você descobriu aquele lugar. Mas se você chega e tem outros humanos, aqueles humanos são donos da terra. Então, a população branca, o homem branco, sobretudo, né? E quando a gente fala homem branco, a gente está falando do europeu, falando do português, do espanhol, ele entendia que o indígena não era gente. Por isso que ele descobriu. Mas isso vem da onde? De uma mentalidade dessa população. Eles entendiam também que o preto não era gente. E por isso trouxeram e escravizaram. E é interessante a gente falar aqui sobre dois conceitos, o de índio e o de escravo. Porque o que o branco fez também? Ele chamou os indígenas de índio. Então, existiam muitas etnias. Uhum. Hoje a gente vê, por exemplo, o Tupi-Guarani, né, os Pataxós são uma etnia, né? Basicamente a mesma coisa que eles fizeram com os negros. Exatamente. Retiraram toda a sua identidade, Exatamente. a sua história, os seus povos, Exatamente. colocaram no mesmo saco. Pois é. Então, assim, existiam muitas etnias indígenas. Eles trataram todos como índios. A população negra existiam, na diáspora africana, existiam muito. A África ela é um continente com 54 países. Então, assim. Continente. Sim, por favor. São culturas completamente diferentes. E eles trataram todos como os negros, Sim. os escravos. Muita covardia. Então, assim, quando a gente fala sobre discriminação,
sobre essa questão e essa visão racista, eu ligo muito à cosmovisão do povo branco, porque eles entendem que é assim que deve funcionar. Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, com Leonardo DiCaprio, não vou lembrar, mas enfim, um homem branco chegou aos Estados Unidos em um lugar onde a população indígena vivia, os índios americanos, e eles perceberam que tinha muito petróleo ali. Então eles organizaram uma cidade, eles criaram leis e eles diziam que se o homem branco se casasse com uma indígena, ele passava a ter direito à terra. E aí eles começaram a fazer casamentos e com 15 dias eles envenenavam a mulher. Meu Deus. E aí eles passavam a ser os donos da terra. É um filme com o Leonardo DiCaprio, não é antigo não, foi em 2022 ou 2023 que passou. E isso não acontece com outra... Isso não acontece, né, com outros povos. Ah, mas já existia guerra entre os povos africanos. O povo A contra o povo B. Isso já acontecia sim? Mas tinha uma diferença, era territorial. Territorial. Nunca um grupo usou o outro como commodity. É isso. Nunca foi utilizado como mercadoria. Sim. E quando a gente pensa também que isso foi uma coisa que foi feita e passou pela população branca, eu acredito que em 2022 ou 23, não me recordo, um desembargador branco tinha na sua casa uma mulher negra que ele tratava ela com trabalho análogo à escravidão. E... não, é como se ela fosse da família. Ela dormia em um quarto que cabia só uma cama de solteiro e ela não ia embora nunca. E ele é desembargador. Meu Deus. Então, de onde vem essa mentalidade? Com que direito a pessoa faz isso? Pois é, às vezes, né, e eu tenho falado isso com alguns colegas, é interessante nós fazermos uma análise antropológica da mentalidade do branco. Que maldade! Quanta maldade! Quando perceberam que não podiam mais trazer escravizados, porque... E a abolição aconteceu porque existia uma pressão muito grande da Inglaterra, o mundo estava mudando, se industrializando, a reforma industrial já caminhava a largos passos. É muito mais interessante você ter pessoas que são compradoras do que elas mesmas produzem, do que escravizados, porque ela trabalha para você e ela compra aquilo que você mesmo está vendendo. Eles começaram a trazer crianças, porque aí tem mais tempo de vida para ter mais tempo de serviço. Então é de uma maldade, de uma perversidade satânica. É de uma perversidade, de um egoísmo satânico. Então, eu aponto, eu vejo como a cosmovisão como um bom direcionamento dessa diferença entre povos. Vamos para histórias de superação. Legal. Vamos, né? Vamos abrir um pouco, né? Vamos respirar um pouquinho. Vamos para histórias de superação. Conta pra gente. Algumas histórias de superação. Tanto pode ser de escritores, filósofos e então, eu quero crianças. Eu quero começar falando de história de superação do meu pai. Pode ser? Tá Com valendo? certeza. Meu pai, ele é um homem que um dos muitos irmãos, se eu não me engano, 9. Se eu não me engano, como assim? Se eu não me engano, 9, né? Acho que eram 9 irmãos. Não, é porque eu posso estar errando na conta. Oh, né? meu Deus. Porque são tantos, né? Não sei se 9 ou 10 que eles eram, né? 9 irmãos. Eu não sei. Então, meu avô, minha avó e 9 ou 10 filhos. E muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E todo o movimento que ele fez para conseguir hoje estar na condição que está, meu pai hoje é um homem aposentado,
têm o seu salário, minha mãe é uma mulher aposentada, tem o seu salário, eles têm a casa própria deles, têm um carro. Mas o momento, o processo até conseguir foi muito difícil. Difícil ao ponto de, por algumas vezes, por meu pai fazer hora extra pra caramba, minha mãe me acorda para poder ver seu pai, porque ele chegava muito tarde e na hora que saía de madrugada, eu não o via. Mas a história da população preta é uma história de muita dificuldade, não foi diferente, né, com o meu pai. Então, hoje, eu percebo uma enorme superação, né, no que ele vive já há algum tempo, e eu tenho meu pai assim como um grande herói, né, de carne e osso. Eu estou vendo ali como é que ele trabalhou desesperadamente para conseguir alcançar uma vida com mais qualidade e de forma honesta. E assim, eu me lembro de no ensino médio querendo trabalhar, porque apareceu oportunidade para trabalhar de ensacador no mercado, e ele não, e você não vai, e sempre me proibiu de trabalhar, porque entendia que se eu começasse a trabalhar, ia deixar os estudos. Eu ia deixar os estudos, e não tinha mesada, mas então como é que eu vou ficar? Vai ficar sem dinheiro, e você vai continuar trabalhando. Então, eu vejo no meu pai uma história de superação muito grande, né? Conseguiu criar 2 filhos, nós 2 somos professores da rede municipal. Então, assim, uma história de superação. E é sempre importante a gente olhar, para falar de história de superação, olhar de onde partiu, né? Porque algumas pessoas vão olhar e entender que o que ele alcançou é pouco. Mas pouco com base no quê? Né? Então, é interessante você olhar de onde partiu. Então, assim, tem essa que é uma história de superação que eu acho muito interessante. Mas existem muitas outras, né? Assim, de pessoas que se destacam. Eu gosto muito da história de Luiz Gama, por exemplo, que é o patrono da abolição do Brasil. Luiz Gama, ele tem uma história de que ele é filho de uma mulher que era escravizada e de um homem branco. Então, ele nasceu livre, mas puxou a cor da pele da mãe. Com 10 anos de idade, e a gente volta a falar de cosmovisão, o pai o vendeu para pagar uma dívida de jogo. Ele foi para esse lugar, chegou lá, ficou naquela coisa de é escravizado ou não é escravizado, mas de alguma forma começou a conseguir ler alguma coisa e aos 18 anos se alfabetizou de maneira autodidata. Ele se formou também como rábula, que é um advogado sem diploma, e até hoje as pessoas elas têm o direito de se defender, né, num tribunal, se ela abrir mão. Então ele, entendendo de leis, começou a se movimentar para ser o advogado daqueles que eram escravizados e que estavam aqui de maneira ilegal. Porque em determinado momento o tráfico negreiro foi proibido, mas as pessoas continuaram trazendo escravizados para cá. Que era muito rentável, né? Foi muito rentável. E ele começou a falar, não, essa pessoa chegou depois e ela precisa ser liberta. E aí as pessoas elas tinham que, de alguma forma, respeitar a própria lei, né, que eles faziam parte, eles tinham que cumprir com aquilo. Então, Luiz Gama foi responsável por a liberação de centenas de escravizados. Agora, quando a gente observa, olha que história, né, de superação. Um menino que nasceu livre, mas depois foi vendido pelo pai, foi escravizado, aprendeu a ler sozinho, se formou, começou a defender os seus irmãos escravizados e tirá-los daquela condição, se tornando um advogado. Essa história eu acho ela muito interessante, porque além dele ter conseguido fazer o que fez, ele poderia deixar para lá depois de ter alcançado, né? Mas ele então voltou e continuou trabalhando nesse sentido para libertar os escravizados. Então, assim, eu tenho o Luiz Gama como um grande nome,
sabe assim, da situação de sair de uma situação de dificuldade e conseguir alcançar um status, conseguir alcançar uma posição de destaque e de extrema relevância para a sociedade, né? Então, assim, Luiz Gama, ele está certamente aí no meu top 3 de reviravolta, né? E o que é interessante, e eu falo isso com alguns alunos, é que nós somos fortalecidos a partir das dificuldades que nós temos. A dificuldade é que ela faz a gente ficar com a casca grossa. Se isso é uma realidade e o menino e a menina preta, eles têm praticamente superpoderes. O menino e a menina preta, ele consegue rir e ficar feliz em meio a dificuldades extremas, que alguns meninos e meninas brancas que vivem em seus condomínios, se passar por aquilo ali, certamente vão esmorecer. Então, o entendimento disso, e na maioria das vezes ele está passando, mas ele não tem o entendimento. Então é necessário que tenha alguém para contar isso para ele, para que a partir daí ele entenda que ele também é alguém que tem no seu DNA a reviravolta. Ele é alguém que tem muito potencial para poder encarar dificuldades e alcançar aquilo que ele planeja alcançar. É necessário que ele sonhe, né? Porque o sonho é roubado. Mas eu entendo que, assim, de maneira geral, o menino e a menina negros, eles têm a possibilidade de entenderem que são fortes e aí trilhar um caminho para alcançar aquilo que eles desejam. Situações inusitadas. Ou situações inusitadas em lugares importantes. Você já viveu isso? Lugares importantes. Um lugar importante. Vamos dizer assim, não vou colocar em sala de aula não, mas vamos colocar no banco, se você já passou alguma situação inusitada dentro de um banco. Ah, sim. Que você chegou assim, ou ficou triste, ou se sentiu envergonhado, alguma coisa. Então, assim, letramento racial, ele é muitíssimo importante. Porque você se percebe diferente daquilo que dizem que você é, enquanto homem ou mulher preta. Enquanto criança, eu vivi situações extremamente desconfortáveis, principalmente em sala de aula. Porque essa criança preta que está em sala de aula e abre aí na página 23 e está lá a imagem de um homem preto sendo chicoteado, não se engane, as crianças também são perversas. Sim. Então algumas brincadeiras vão começar a acontecer, algumas piadinhas, e você está na escola, você só sai meio-dia, são 9h10 da manhã, você tem que ir para o recreio, você só tem 10 anos de idade, 9 anos de idade, não tem com quem você falar. Você vai falar com a professora? Será que a professora vai te acolher, uma mulher branca? Será que ela entende o que está acontecendo de fato? Então, assim, a infância com dificuldades nesse sentido. Na minha fase de adolescência, eu ouvi um grupo de rap chamado Racionais MCs. E eles simplesmente mostraram para mim um universo completamente diferente daquilo que me mostravam na escola. Mostrando o poder que a população preta tem, não só no Brasil, mas eles falam também de ícones de outros países. E eu percebi que era diferente daquilo que eu entendia. E isso começou a trazer uma revolução para minha cabeça, porque o letramento racial, ele não é uma coisa que acontece unicamente pela via da academia, não é só pela escola. Letramento racial é um conjunto de estratégias pedagógicas, músicas, livros, vídeos, filmes. Então, comigo começou por música. E a partir daí, e cada vez mais, caminhando para a minha fase adulta, foram acontecendo coisas
E a gente também, quando passa por letramento racial, fica com um radar mais amplo. E você percebe coisas, olhares, cochichos, coisas do tipo. Mas aí, quando isso acontece, você também está em outro patamar de resistência. Então, eu me recordo, por exemplo, coisa agora pouca, né? Tem pouco tempo. Eu tenho uma bolsa, inclusive tá aí, uma bolsa de couro grande que eu coloco o meu computador. Eu tô imaginando a cena. E aí eu fui entrar no banco. Deus e Deus. E aí, para passar na porta, quando eu estava caminhando na direção da porta, na giratória, eu falei, cara, não vou passar. E aí, tem que abrir a boca. Não, tem alguma coisa de metal? Eu falei, não. Não tem nada de metal? Eu falei, não tem nada de metal. Ah, mas o senhor, se o senhor quiser colocar a sua bolsa ali, fala, mas eu não quero colocar minha bolsa lá. Não, mas o senhor não tem nenhum aparelho eletrônico. Falei, aí eletrônico tem. Então eu abri, tirei o computador que é fininho e coloquei lá. Aí, travou. Eu falei, e agora? Não, o senhor não tem nada. Eu falei, você é surdo, cara. Eu já falei que eu não tenho nada. Ah, tudo bem. Entrei. Mas o grande lance é a forma como eu me senti frente a essa situação. Porque quando você tem letramento racial, a sua autoestima está no lugar. Você já sabe que essas coisas vão acontecer e você tem uma mentalidade que te proteja, que te protege. Quando isso não é a realidade, a pessoa ela fica constrangida ao ponto de, inclusive, evitar ir a determinados lugares. A pessoa não vai mais a bancos porque ela sabe que chegando naquele lugar, ela vai sofrer alguma coisa nesse sentido. E aí eu fico pensando, eu não sei, se eu fosse louro de olhos azuis, de terno, eu não sei, com uma chave no bolso, será que travaria? É metal. Eu não sei se travaria. Eu acho que não. Então, assim, são situações que a gente vive, né? Essa daí e muitas outras situações. Eu moro no Recreio, então, assim, no próprio condomínio, né? A pessoa te olha e te olha estranho e tal, e eu falo, olhe pra pessoa, a pessoa não gosta muito de dar bom dia. Então, eu não me sinto obrigado a dar bom dia também, falo com quem eu quero. Mas, assim, são inúmeras situações. Mas o que faz a diferença é você entender por que que você é tratado dessa forma, visto dessa forma, por que que a sua família veio de uma realidade de pobreza, enquanto outros não passam por essa realidade de pobreza. E assim, a gente entende, né, historicamente que a pobreza ela não é uma coisa por acaso, ela é uma coisa que foi determinada para que fosse dessa forma. Somos herdeiros de um povo que viveu mais de 3 séculos escravizado e que depois, quando eu falo até ontem, eles pedem boa aparência nos currículos para você trabalhar, independente da capacidade e qualidade que você tem de desempenhar aquela função. Então, é isso. Fala, Cris. Como é que você se sente em as pessoas te tratarem assim, com uma determinada arrogância, ou desprezo, ou, sei lá, medo, não sei. Como é que você se sente? Como você se sente? Deu para... Saiu aí? Como a pergunta da Cris, né? Como você se sente quando as pessoas te olham com desprezo ou com um olhar diferente, com medo, por exemplo. Você é um homem alto. Sim. Então, assim, as pessoas... Dá medo. Sério, dá medo. Assim. Dá medo. Agora, por que dá medo? Pois é, então. Existe todo uma situação de estereótipo sobre o homem negro. Revoltante isso, mas infelizmente existe. E não é que seja estereotipado para que, olha, esse homem é um homem negro e ele deve ser dono de umas 3 ou 4 empresas. Não é isso. Não. Se ele é um homem negro, ele está diretamente relacionado na sociedade racista que vivemos como um homem violento e que pode a qualquer momento fazer mal. Como é que eu me sinto frente a isso, né? Quando a possibilidade da pessoa estar me vendo dessa forma
ou mesmo a possibilidade da pessoa estar me vendo e sentindo-se superior a mim. Vou usar uma coisa que é conhecida, né? Para quem é cristão e para quem não é. Quando a gente olha para Davi e Golias, eu vou torcer sempre para Davi, que é o pequeno. Sim, Porque torcer para o Golias é covardia. sim. Então, entre ser Davi ou Golias, eu amo ser Davi. Eu amo ser aquele que a todo tempo foi colocado por um grupo étnico, me foi colocado por esse grupo, ser uma pessoa inferiorizada. Então, é muito bom estar nessa condição, porque se só tiver 2 lugares, esse é o que eu quero. Eu não quero, entre esses 2 lugares, ser o agressor. Eu prefiro ser o agredido. E aí eu me defendo. Mas ser o agressor denota covardia. Porque, é como eu estou dizendo, torcer por Golias é mole. Então, estar nessa condição de que eu sou colocado a todo tempo como aquele que é visto como o que não tem, que é visto como o violento, que é visto como o pouco inteligente ou não inteligente. Estar nessa condição e mostrar para as pessoas que é exatamente o oposto, que eu tenho as pedrinhas no alforge, é muito interessante para mim. E assim, a pergunta é como eu me sinto. Sim, sim. Eu mandei um vídeo outro dia para Ana Paula. Ana Paula, esposa. Isso. E eu estava muitíssimo emocionado, chorando, na verdade. Porque eu sou um cara que, assim, eu tenho, não sei se todos, né? Acredito que não, mas muitos pensamentos. Eu tenho uma mente criativa. E dentre esses pensamentos me veio um que era... Eu vou me controlar para eu não chorar de novo. Teve um que era... E se você dormisse e acordasse branco? E a minha resposta foi: me roubariam tudo. Tudo o que eu tenho. Tudo. Toda a minha história. Tudo o que me move. Tudo o que eu acredito no sentido de defender o oprimido, defender-se enquanto oprimido. Eu passaria a ser um daqueles que pertence ao grupo dos opressores. Então é assim que eu me sinto. É de fato para mim, conhecendo a minha história e a história do meu povo, algo que faz com que eu me sinta um vencedor, porque só há graça na vitória se ela for com dificuldade. Ninguém comemora com 30 ou 40 anos de idade ganhar de uma criança de 5, porque é muito mole, é muito fácil. Mas estar na condição daquele que é atacado e, frente a isso, conseguir lograr êxitos é muito interessante para mim. Eu tenho na minha cabeça o seguinte: o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado são de suma importância, mas não são eles que vão fazer com que a pessoa se torne uma pessoa boa naquilo que ela se propõe a fazer. Nem mais humana. Não. Mas eu quero fazer agora só de implicância. Já que as pessoas entendem que o título é muito importante, então Sim, tá bom. sim. Eu sei que eu já consigo dar conta de um monte de coisa sem o título, mas só de implicância eu quero fazer. Para que as pessoas olhem e falem: ué, ele fala, sim, consegui.
E aí não tem graça você fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado se o seu pai, ele é dono da rede de shoppings, do Barra Shopping, do Parque Shopping. O cara é dono. Qual é a graça de você fazer o mestrado, doutorado? Qual é a graça de você falar 3, 4, 5 idiomas? Qual é a graça? Então a graça está, e é assim que eu me sinto, em ser esse lutador e vencedor frente às lutas e batalhas que eu enfrento. Por isso é que eu falei que se me tirassem a cor da minha pele, seria muitíssimo ruim para mim. Mas você não se sente incomodado, triste, chateado com um olhar, por exemplo, viver uma situação no shopping? Tá entra numa loja e você vai para um corredor, você sente a pessoa andando atrás de você, te observando. É extremamente... Eu ficava irritada. Sim. Né? Porque Então, nossa, será que só tem eu dentro dessa então, loja? eu já passei bastante desse ponto, como eu falei, né? Ainda não evoluí, então. Aqui. Não, Porque não. eu fico irritada. Eu fico muito irritada. Mas às vezes, É o segurança. Isso que é o pior. Então. Como ele tá falando, segurança preto. Então, assim, são duas perguntas. A primeira é, a chance de eu ir lá no cara e falar, tudo bem contigo? Tá me seguindo? É muito grande. Não teria essa... A chance de a pessoa me tratar mal na loja, a vendedora, e eu falar, você é a dona daqui? Porque às vezes você ganha até menos do que eu. É muito grande a chance disso acontecer. A chance de eu entrar na loja, como aconteceu, né? Entrei na loja da Jeep e aí as pessoas estavam lá digitando, olharam para mim e Congelaram, aí ou abaixaram não? a cabeça e continuaram. Aí um falou, oi, pois não, desculpa, tá? É que tá todo mundo ocupado. Eu falei, mas desculpa pelo quê se tá todo mundo ocupado? Qual o problema? Porque então o cara não quer me atender pela minha figura. E aí depois, quando ele percebe que ele está sendo racista, ele... Não, é porque... Não, desculpa pelo quê? Você não está ocupado? Não é verdade sua que você estava ocupado? Então, assim... Que nem todos têm essa segurança, essa Pois destreza é. em momentos assim. Pois é, assim. Mas é uma coisa... Isso, sempre foi Então, assim. é como eu falei, né? Eu tive uma infância do jeito como eu contei, tive uma adolescência do jeito como eu contei, passando por essa transição via Racionais, e aí depois que você entende que o cara, na maioria das vezes, abre aspas, ele é filhinho de papai, fecha aspas, eu quero ver ele jogar o meu jogo. Entendeu? Eu quero ver ele jogar o meu jogo. Então não dá para se sentir inferior por causa disso. Agora, como passar isso E- para outras pessoas? Essa segurança que é linda. Então, a ideia é essa, né? A ideia é a gente trabalhar para poder passar isso para as pessoas. Agora, o outro ponto que vocês falaram foi sobre, às vezes, o segurança, ele é Isso. negro, né? Então, o racismo, ele é estrutural. A sociedade, ela se move a partir do racismo. Como assim? A pessoa olha, a pessoa liga... vou contar uma história real. Meu pai comprou uns caminhões de terra, de aterro, e aí o caminhão de aterro jogou o aterro no terreno e ficou, né, muito alto. E aí ele ligou para uma pessoa e falou sobre... Poxa, você vem, eu tô te contratando, vou te pagar tanto e tal, papapá, né? Para que ele fosse lá espalhar seu aterro no terreno. E aí eu tava lá com meu pai e o cara demorou a chegar. E aí meu pai foi e me fez o convite. Vamos começar? Eu falei, né, pai, vamos. Aí tá lá espalhando, com a enxada, e o cara apareceu lá na ponta do terreno. Terreno grande, né? Uhum. E aí o cara apareceu gritando assim, não, sou eu que tô aí, pode sair. Porque Já entendi a história. dois caras pretos não podem ter um terreno daquele tamanho e contratar caminhões de aterro. Meu Deus. Ele era preto. Ele era preto, isso aí. Mas por que ele viu dessa forma? Sim. Mas por que ele viu dessa forma? Ele viu dessa forma porque a sociedade é estruturalmente racista. Como assim racista? Divisão de raças.
Divisão de raças. Inclusive, nós pertencemos a uma raça só, que é a raça humana. Sim. Então, o termo raça, ele já é racista. Mas colou. O IBGE trata como raça. Como raça. 5 raças. Branco, amarelo, que é o oriental, Sim. indígena, pardo e preto. Pardo e preto são negros. Negro não é a cor da pele, mas uma condição social. Então, dividiu em raças. O termo raça já é racista. Ele surge numa proposta de separar, classificar plantas, por exemplo. Sim, e aí... Então, esse racismo, ele é estrutural e estruturante. Então, o cara é segurança e ele olha para o preto e para o branco e fala: o errado é o É preto, o preto. independente da cor da pele Isso dele. não significa que ele seja racista, mas aquilo está... Ele se torna racista porque se a sociedade ela é estruturalmente racista, é como se fosse uma lata de tinta e eu jogasse uma moeda lá dentro. Vai ficar sujo de tinta. Porque ele tá mergulhado numa sociedade que ela é estruturalmente racista. E ele não tem letramento racial para distinguir uma coisa da outra. Então ele vai atuar dessa forma. Por exemplo, mais um exemplo de como a sociedade ela é racista. Mostrou no RJTV um casal de brancos que eles assaltam alguns prédios na Zona Sul, Copacabana ou Leblon, alguma coisa assim. E como é que eles fazem? Eles chegam até a portaria, o porteiro vê aquele casal, Branco. um homem e uma mulher branca, olha, ele faz sinal Deixa e o entrar. porteiro acha o quê? Morador. Morador. Ou visita. Não, é morador. É morador porque, assim, e eu não conheço. É morador. Aquele cara ali e aquela mulher são superiores a mim porque eles são brancos. E o que eu vou fazer? Eu vou Deixar abrir. Abre, já é tradição passar e não dar bom dia. Então eles passam, pegam o elevador, sobe. Eles vão tocando campainhas para ver qual é o apartamento que está vazio. E assaltam o apartamento. Existe a possibilidade desse porteiro deixar um casal de preto entrar da mesma forma? certeza não. É porque a sociedade é estruturalmente racista. Então, independente de que o segurança, da cor da pele do segurança, ele vai agir dessa forma. Ué, mas então é um problema dos pretos contra os próprios pretos? Não, não, não. É um problema do homem e da mulher branca. Porque se o homem e a mulher branca não fizessem o que fizeram e fazem, não existia racismo. Se o homem... O problema de feminicídio, por exemplo, não é um problema de mulheres. Se os homens resolverem se reunirem e falar assim, vamos parar de matar a mulher, né, gente? Se ela quiser ir embora, Deixa tudo aí. bem. Acabou o problema do feminicídio. Se o homem e a mulher branca deixarem de ser racistas, acabou o problema. Só que todo esse movimento faz com que as pessoas vivam a partir daí. E a gente acaba tendo uma sociedade estruturalmente racista, fazendo com que, inclusive, pessoas pretas que não têm letramento racial se portem dessa forma. Será que se... Vamos fazer uma engenharia reversa do que tu falou. Eu vou para um país, assim, vamos botar assim, um país africano. O Felipe tá falando. A maioria da população é a população negra. Preta, não sei como é que é. Melhor falar. Você vai aprender hoje. Eu vou aprender, eu vou para o letramento hoje aqui. Então, a maioria ali. Aí chega e o porteiro, todo mundo que mora no pé é preto. Aí chega um casal de brancos. Será que ele vai deixar entrar ou não? Ele vai achar aquele estranho, talvez. Bom, assim... Não, com certeza pega. Bom, em primeiro lugar, Felipe, é muito interessante a gente entender que existem situações e situações dependendo das culturas. Essa situação é uma situação bem hipotética, né? É bem hipotética. Porque o preto ele vai desconfiar do branco se ele quiser entrar, né, no lugar lá. Bom, vamos lá, né? Como é hipotético. Isso. Então vamos lá. É difícil para ele explicar. Como é que é? A gente vai voltar em cosmovisão. Não, deixa eu só explicar, para não ficar... Aqui, ó. Eu Abre aí. Eu abri aqui, ó. Tá bom.
Não, eu só Felipe explicar, tá porque falando. Às vezes, Tá, tô te ouvindo. nesse caso que acontece, você, tipo assim, um porteiro, ele vai permitir que um casal de brancos vão entrar no prédio. Porque talvez a maioria das pessoas que moram naquele local, tô tentando assim entender, né? Aham. É branco, então assim, ver um casal de negros entrar, pra ele é estranho, ele vai restringir na portaria. Também por causa dessa questão do racismo. Então, sim, com certeza, as pessoas são assim, a gente de uma certa forma entende isso. Mas se fosse um país africano, que a maioria dos moradores fossem pretos, pô, eu não vou deixar esse casal de branco andar, esses caras não moram aqui, esses caras são gringos, estão perdidos na área. Uhum. Entendeu? Eu não sei se isso tem algum tipo de coisa ligado não só ao racismo, mas à humanidade como uma outra maneira também de enxergar. Né, Então, isso. o que você está querendo dizer, deixa eu ver se eu entendi, é que da mesma forma que existe uma discriminação aqui pelo fato de não existirem pessoas pretas que moram naquele lugar, né? Isso. Como não existem pessoas pretas que moram naquele lugar, traz estranheza pro cara. Se a pessoa for branca, não traz estranheza. Isso. É isso, né? Então, essa estranheza, ela seria natural se não houvesse uma criminalização antecipada da população preta. Virei aqui pra você. Não, Isso. não é que a pessoa ela acha estranho só aquela pessoa preta entrar. É que ela julga que aquele pessoal ali tem um caráter duvidoso. Não é porque, é assim, não é normal, Isso. não é corriqueiro pessoas negras naquele lugar, mas é porque... Por exemplo, policiais abordaram um grupo de meninos negros andando no Leblon. E eles estavam caminhando, uns 6 meninos, e esses meninos, eles eram alguns filhos de embaixadores. Sim, eu vi isso recentemente. Eles desceram da viatura com arma em punho, empurrando eles para um beco. Por quê? Porque não é normal, e aí eu tô, né, pensando com a cabeça dos caras, porque não é normal ter meninos pretos por aqui. Ok, mas por que a arma? Por que a arma? Entendem que eles são o quê para você descer com arma em punho empurrando eles para dentro de um lugar onde as câmeras não pegam? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas elas tenham dificuldade de entender o que é o racismo na prática e o quão nocivo ele é. Mas a coisa ela é tão violentamente psicológica para quem passa pela coisa, que de fato algumas pessoas que nunca passaram por isso jamais passarão, jamais sentirão como é. O que essas pessoas precisam fazer? Acreditar. No passado, não tão longínquo, a mulher negra ela alisava o cabelo com um ferro quente e queimava a testa. Um ferro no fogo. Porque determinaram que bonito o cabelo. é aquele outro cabelo ali, que é parecido com o do branco. O que a mulher negra sente com o cabelo dela para poder ir na festa hoje ou
Só ela sabe. Ao ponto de dizer, não vou não. Ou a pessoa acredita nisso, ou a pessoa vai começar a falar, tá, mas será que é para isso tudo? Sim, é para isso tudo. Então, assim, não há igualdade. A realidade é que não há uma igualdade. Tá bom, pô, são 3 raças, né? O indígena, o branco e o negro são 3 raças. Mas será que isso aqui aconteceu por causa disso mesmo? Será que o negro não faria isso daqui também? Enfim, a resposta é não. Só que a resposta é não, sobretudo baseada na historicidade, no que a história diz e mostra. A gente está falando de Brasil, você falou de outro país. Existe um cara chamado Leopoldo II. E Leopoldo II, ele matou no Congo mais de 15 milhões de homens e mulheres e crianças negros. Porque ele explorava aquele território e ele queria levar embora marfim dos elefantes. Uma das coisas que ele fazia era, quando via que o pessoal estava demorando no trabalho, ele decepava a mão da pessoa. Às vezes, a mão demorou de novo, o pé. Ele fazia, inclusive, no filho do cara que estava trabalhando. Aí eu faço a pergunta, mas e aí? O negro não faria no branco? A história mostra que não. A história mostra que não. A história mostra que não. Então a gente cria situações hipotéticas, mas a história mostra que não. Então há, de fato, e infelizmente, uma diferença. E por isso é necessário que a gente parta dessa ideia, né? Para não incorrer em situações em que, às vezes, acaba fortalecendo a ideia de que isso é uma bobeira e acaba sendo a dor daquela pessoa. E assim, para encerrar, né? A mulher que passou por uma situação de violência sexual, ela sabe das dores dela, né, cara? Ah, mas, pô, é tão ruim assim? Sim, o que o cara fez? Não quero falar, ele tocou, alisou. Mas ela sabe. Só ela sabe. Só ela sabe. Porque ela viveu. Só ela sabe. Tá. Mas e se a mulher fizesse no cara? Será que... A história mostra que não. Entendeu? Quais os grandes desafios que temos pela frente? Bom, os desafios que nós temos sobretudo, com as pessoas que, de alguma forma, podem exercer um poder político sobre a nossa sociedade. Porque se os governantes entenderem que isso é uma realidade, nós temos, por exemplo, o que eu falei, uma política nacional de equidade e que trata e aborda da questão étnico-racial. Se você tem um governante que entende que isso é uma bobeira, a gente anda muito para trás. Então, a primeira coisa é nós termos, através de leis, a possibilidade de nós fazermos com que essa situação ela seja combatida para que, num futuro, espero eu, próximo, isso possa, de fato, começar a ser revertido, né? Em se tratando de racismo, educação antirracista, essas questões, né, que envolvem a questão étnico-racial. E o oposto disso é andar para trás. O oposto disso é nós termos um monte de crianças
novamente, de 8, 9, 10 anos, entendendo que elas são inferiores sem falar nada para ninguém, sofrendo quietinhas. E a ideia é que isso não aconteça. Então, o desafio é a gente ter um movimento. O desafio em si é nós conseguirmos fazer com que essa ideia da educação antirracista ela seja cada vez mais capilarizada e que chegue ao entendimento da população como um todo. E isso se torna mais fácil ou mais difícil com base nos que são governantes, porque eles é que podem tornar isso mais fácil ou mais difícil. É a partir daí, por exemplo, que surgem leis que vão dizer que é necessário ter um quantitativo específico de pretos e pardos na televisão. E isso vai trazer para essa criança uma identidade racial positiva. Se não tiver, a gente volta para o show da Xuxa, para as Paquitas, e isso vai fazendo com que se torne cada vez mais difícil. Então, o desafio é esse, né? E a gente precisa que as leis elas deem embasamento para que não seja uma forçação de barra. Mensagem de encorajamento para quem está nos assistindo. A mensagem de encorajamento é o seguinte: eu quero falar de maneira geral, né? Você que é branco ou branca, é não negro, primeira coisa, acredite, se você não é racista, acredite que pessoas passam por atravessamentos e isso é muito ruim. Então, não tente, no dia da consciência negra, falar consciência negra não, consciência humana. Não tente dizer nós somos todos iguais, porque assim, somos, mas nunca houve um tratamento de igualdade. Então, para você que é branco ou branca, entenda dessa forma. Para você que é branco ou branca e quer acertar. Para você que é branco ou branca e é racista, lei, cuidado, eu conheço gente que já foi presa. Para você que é negro ou negra, e negro não é cor da pele, mas negro é uma condição social, os pretos e pardos são negros, o recado que eu tenho para dar para você é que talvez você seja descendente de reis e rainhas e nem sabe. E ainda que, se você não for descendente de reis e rainhas, você precisa entender que a luta que você passa, ou seus antepassados passaram, é uma luta muito maior do que um monte de gente que não tem a cor da sua pele poderia suportar. Então, você que segue suportando, siga suportando e entendendo que você é maior pelo fato de você conseguir aguentar mais pressão e sorrir em meio a todas essas dificuldades. É isso. Júlio, muito obrigada. Que momento gostoso, que Obrigado. momento assim de falar um pouco da nossa história, não só sobre o ser escravo, né, que a gente vê nos livros, mas de experiências e pensadores que cresceram e que estão até hoje trabalhando a nosso favor, trabalhando, trazendo consciência, trabalhando na educação. Muito obrigado por esse momento de crescimento, pela história. É muito fácil conversar contigo. Muito obrigada. Legal. Foi muito bom mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Ana, obrigado também que acompanhou o esposo. A você que acompanhou nesse momento com a gente, muito obrigado. Se você quiser, compartilhe a sua história, conte-nos um pouco do que você já viveu, seja forte e corajoso. Você é um filho amado, você nasceu para vencer. Sim, a mensagem que Jesus nos deixa é a mensagem de amor. Ame o seu próximo, ame a si mesmo. Jesus, obrigada a você por esse momento, obrigada a todos, um beijão, fiquem com Deus. Até o próximo. Legal. Valeu. Valeu. Tava me...